Olá, então sejam bem-vindos, né, para a nossa aula de hoje. Eu sou o professor Daison Jardim aqui de Ciências. Vamos ver aí a aula 3. Na nossa aula 3, o objeto de conhecimento é composição do ar, mas nós temos aí outros assuntos no detalhamento, como poluição do ar e as doenças veiculadas pelo ar. Vejam aí na nossa aula, né, de hoje, tá bom? Como vocês puderam observar, a gente está falando sobre a composição do ar. Nós iniciamos falando sobre do que o ar é composto, né? A gente viu que ele é composto por gases. Conhecemos ali as camadas que fazem parte ali da atmosfera, né? Do ar atmosférico. E aí hoje a gente vai trazer informações sobre a poluição do ar, né? A poluição do ar atmosférico. O que ela pode ocasionar para nós, para o ambiente também, tá? Então a gente vai observar que existem ali os gases que são nocivos, que fazem mal para a nossa saúde, que fazem mal para o ambiente. Então a gente vai conversar com vocês um pouquinho sobre esse conteúdo e a gente conta aí com a participação de vocês também, tá? Então vamos observar o que é a poluição do ar. A poluição do ar é a contaminação do ar. E essa contaminação, ela pode ser através de gases que estão presentes ali na atmosfera, tá? Mas que podem realizar ali essa contaminação devido à sua quantidade, através de líquidos, de partículas sólidas em suspensão e também material biológico. Quando a gente fala de material biológico, a gente está falando de micro-organismos, que podem ser bactérias, vírus, fungos, que podem estar presentes ali no ar atmosférico e gerar essa contaminação. No finalzinho da aula, a gente vai trazer para vocês duas doenças que fazem parte aí desse material biológico que pode estar suspenso no ar, tá? E aí ele vai ocasionar doenças para a pessoa aí, né, que entrar em contato com ele, tá? Então, a poluição do ar é essa contaminação. E aí a gente vai observar que existem diferentes poluentes atmosféricos. Olha só. Eles existem em forma de gases ou partículas provenientes de fontes naturais. Quais seriam essas fontes naturais? Aqui, ó, quando o vulcão ele entra em erupção, ele libera aqui, ó, gases que também podem ser, né, e são poluentes, tá? Além disso, né, tem as fontes artificiais, aquelas que são produzidas através de atividades humanas, como por exemplo aqui, ó, nessa segunda imagem a gente observa fábricas, né? E aí essas fábricas estão liberando aqui, ó, gases poluentes, tá bom? Então os poluentes podem ser de fontes naturais ou também através de atividades humanas. E aí, né, para a gente falar sobre esses poluentes atmosféricos e a sua gravidade, a gente trouxe aqui para vocês um noticiário, né, bem interessante sobre as causas, né, dessa poluição, tá? Então a gente vai observar aqui uma matéria, um noticiário, que ele fala o seguinte. Olha só, a gente vai observar no noticiário que ele tem como tema, né, dessa notícia: a poluição do ar mata, olha a quantidade, 7 milhões de pessoas por ano, né, de acordo com a OMS. Né? Então a gente consegue observar o quê? Né? Que o ar, quando ele está poluído, às vezes a gente consegue identificar ali, né, uma nuvem mais escura, né, um ambiente que parece que está mais pesado, só que a gente não consegue relacionar muito bem a gravidade, né? Então essa poluição, o que ela vai ocasionar? Doenças, né? Doenças que pode ali, ó, matar pessoas. E a gente vai mostrar para vocês um pouquinho dessa matéria. Vamos observar aqui rapidamente. Olha só. A poluição atmosférica, ela já é responsável por 7 milhões de mortes prematuras por ano em todo o mundo.
né, sendo mais de 300 mil na região das Américas, segundo a OMS. E aqui a gente tem um outro dado bem importante, né, para a gente mostrar para vocês. Os poluentes atmosféricos. Né? Então, eles são formados pelos principais poluentes atmosféricos. E aí ele vai incluir partículas transportadoras pelo ar, que elas também são conhecidas como PM, né? Essa siglazinha aí das partículas transportadoras. O ozônio, né? Vocês lembram aí do ozônio, que foi um gás que nós falamos aí que ele faz parte de uma camada da atmosfera. Então, se ele estiver na camada errada, ele pode ser nocivo. Né? Lembrando que o ozônio, ele faz parte da segunda camada da atmosfera, que ele forma aquela camada de ozônio, como o próprio nome já diz, que vai evitar ali, ó, a entrada dos raios ultravioletas. Só que se ele estiver em grande quantidade na primeira camada, que fica mais próxima da superfície terrestre, ele acaba sendo nocivo. Tá? Então, vamos voltar aí novamente. O ozônio, o dióxido de nitrogênio, o dióxido de enxofre, que a gente vai falar também na nossa aula sobre ele, e o monóxido de carbono. Tá? Então, a gente trouxe aqui para vocês essa matéria para a gente observar a gravidade desses poluentes, quais são alguns desses poluentes e o que ele pode ocasionar, né? Como a gente observa ali, ó. Entre as crianças, por exemplo, a exposição excessiva a esses poluentes pode afetar o desenvolvimento ali dos pulmões e causar infecções respiratórias, como, por exemplo, né, agravar a asma, tá bom? Então, ficamos aí com esse noticiário, né, para a gente observar que é grave, né? A gente precisa ali ter esses cuidados. E aí a gente vai dar continuidade aqui na nossa aula, observando alguns acontecimentos históricos que tiveram, né, devido à poluição do ar. Né? Então, vamos observar aqui rapidinho. Olha só. A gente tem aqui um acontecimento que faz muito tempo, que foi na Roma Antiga. Na Roma Antiga, eles tinham ali a queima de madeira em grande quantidade. Só que eles não sabiam qual era a gravidade de queimar madeira. E aí eles queimavam a madeira para aquecer o ambiente, né, entre outros fatores. Só que depois foram realizados alguns estudos e perceberam que essa queima de madeira lá na Roma Antiga ocasionou ali uma mudança de temperatura, uma mudança climática, tá? Então, o clima mudou naquela região devido à ocorrência de queima de madeira em grande quantidade, tá? Então, a gente pode pensar ali que é algo simples que está acontecendo, mas quando queima madeira, por exemplo, ela libera substância. E essa substância fica onde? No ar. E o que é que a gente faz? A gente inala esse ar, né? Porque a gente precisa ali, ó, respirar. Se o ar está poluído, esses poluentes, eles entram no nosso organismo gerando doenças, tá bom? Então, temos aqui a Roma Antiga. Vamos observar outro acontecimento histórico. Olha só, o que é aqui? Revolução Industrial. As fábricas aqui, ó, no processo de Revolução Industrial, na primeira revolução, era utilizado muito a queima de carvão mineral, um combustível fóssil, né? Então, quando ocorre a queima de carvão mineral, aqui, ó, nessa fumacinha que sai, junto com essa fumaça sai o quê? Poluentes atmosféricos, tá? Então, depois desse processo da Revolução Industrial com a queima de carvão mineral, veio a queima do petróleo, tá? Então, a gente sabe que ocasiona aqui, ó, essa poluição da atmosfera, né? Então, a gente percebe que existem lugares onde o ar vai ser muito mais contaminado, vai ter muito mais poluentes, tá? E a gente trouxe também mais um acontecimento histórico, além da Revolução Industrial, com a queima de carvão mineral, a gente trouxe aqui, ó, Londres, em 1952, houve aí a morte de 4.000 pessoas por problemas respiratórios em uma semana. Olha só, né, a gravidade desse fato. Então, a gente tem aqui, ó, um fato histórico sobre a poluição do ar, onde 4.000 pessoas morreram em uma semana devido a problemas respiratórios, tá? E nessa imagem a gente consegue observar, né, esse impacto na poluição atmosférica, tá bom? Então, vamos continuar falando sobre os poluentes. Olha só. A gente tem aí a classificação dos poluentes. E a gente tem, iniciando a classificação, os poluentes primários.
Como o próprio nome já diz, né, os poluentes primários são aqueles que são lançados diretamente na atmosfera. Eles são provenientes de fontes antrópicas, ou seja, através da ação humana, e também fontes naturais. É quando ocorre aí a liberação desses poluentes diretamente na atmosfera. Os secundários estão relacionados com as reações químicas, tá? Produtos de reações químicas e fotoquímicas que ocorrem na atmosfera envolvendo os poluentes primários. Por isso que eles são chamados de secundários. Por quê? É devido a reações dos primários, tá bom? E aí a gente vai conhecer quais são esses poluentes. O primeiro deles é bem conhecido. É o famoso aí, ó, monóxido de carbono. Ele é um gás incolor. Isso aqui é bem agravante, né? Porque se a gente estiver em contato com o monóxido de carbono, a gente não vai perceber. Porque ele é incolor, ele é inodoro, ou seja, eu não consigo sentir o cheiro desse gás. Se eu estiver inalando o monóxido de carbono, eu não irei perceber. E ele é tóxico, tá? Ele é produzido principalmente pela queima não completa de combustível. Ele causa interferência no transporte do oxigênio no nosso corpo, podendo causar asfixia. Então, sabe aquele combustível que está queimando lá no carro, no ônibus, né, que é liberado através daquele escapamento? Ele libera o monóxido de carbono, que é justamente esse gás que não tem cheiro, né, é incolor também. Se nós ficarmos em contato com esse gás, a gente vai sofrendo ali, ó, a pessoa pode sofrer essa asfixia sem perceber. Porque o que acontece? Essa substância, né, esse gás, o monóxido de carbono, ele vai se ligar a uma célula que está no nosso corpo chamada de hemácia. A hemácia, ela transporta o oxigênio para as nossas células. Só que quando o monóxido de carbono entra em contato com a hemácia, ele fica lá, preso nessa célula. Então, no lugar de transportar o oxigênio, que é o correto no nosso corpo para a gente realizar as nossas atividades metabólicas, ele vai interferir o oxigênio nas hemácias e vai ficar ligadinho ali nessa célula. Por isso que esse processo vai levar à asfixia, tá bom? Muito bem, vamos agora para o nosso próximo poluente atmosférico. Conhecemos o monóxido, agora a gente vai falar do dióxido de carbono. Ele é produzido no processo de decomposição e queima de combustíveis fósseis. Tá? Então, a gente tem aqui novamente, né, a representação das indústrias. E nas indústrias, o que acontece? A queima de combustíveis fósseis, né? Um dos exemplos de lugares que emitem esses poluentes. Além disso, o dióxido de carbono, também conhecido como CO2, ele está relacionado com o efeito estufa, né? Quando a gente tem essa causa do efeito estufa, é justamente a presença do dióxido de carbono na atmosfera, tá bom? Temos um outro poluente atmosférico que a gente chama de CFC, mas a palavra é essa aqui, ó, clorofluorcarbonetos. Tá? Então, toda vez que a gente falar CF6, a gente está falando desse poluente atmosférico, clorofluorcarbonetos. E o que ele tem a ver aqui como poluente atmosférico? Né? Esses clorofluorcarbonetos, eles costumavam ser emitidos a partir de produtos como aparelho de ar-condicionado, refrigeradores, sprays de aerosol, entre outros. A gente vai observar que esse gás, ele está bem relacionado com a camada de ozônio.
Para nossa saúde, ele não faz mal, tá? Então, esse gás no nosso sistema, ele não faz mal. Só que ele vai gerar ali consequências na camada de ozônio. Aquela camada que a gente observou que protege o nosso planeta, né, dos raios ultravioletas. Aquele raio que é proveniente do Sol. E aí a gente vai observar que atualmente esses compostos eles estão banidos em quase todo o mundo, né? Depois que observaram que a utilização desses CF6 estava causando buracos na camada de ozônio, houve ali, né, congressos, estudos, onde ele teve que ser banido em quase todo o mundo. Porque o que acontece? Consequências para todo o planeta, né? Então, quando em contato com outros gases, os CF6, clorofluorcarbonetos, causam danos à camada de ozônio, tá? A gente tem aqui uma representação, esse aqui, ó, o nosso planeta. Esse aqui representa pra gente, ó, as camadas da atmosfera. A gente sabe que na segunda camada existe aqui, ó, a camada de ozônio. Então, a camada de ozônio, ela evita essa passagem dos raios ultravioletas, né? Porque esses raios são prejudiciais à nossa saúde. E aí, o que acontece? Se ocorrem buracos na camada de ozônio, devido à ação do CFC, o que acontece? O raio ultravioleta consegue chegar até a superfície, né? Então, isso foi verificado que essa reação acontecia na atmosfera. Quando esse gás chegava lá nessa camada atmosférica, acontecia uma reação onde formavam esses buracos da camada de ozônio, tá? Então, por isso que ele foi banido, né? Para precaver, né, de doenças relacionadas aí aos raios ultravioletas e essa camada que protege o nosso planeta, tá bom? Vamos conhecer outro poluente atmosférico, que é chamado de óxidos de enxofre. O mais nocivo dos óxidos de enxofre é o chamado dióxido de enxofre. A sua sigla é SO2, tá? 2 átomos de oxigênio e 1 de enxofre, que é produzido em diversos processos industriais e também por atividades vulcânicas. Olha só, fontes naturais. Através ali, ó, do vulcão, ele pode liberar o dióxido de enxofre, tá? Então, a gente observa que ele é liberado tanto por processos humanos, através das indústrias, quanto por processos naturais, tá? Que são as atividades vulcânicas. Na atmosfera, o dióxido de enxofre, ele forma o ácido sulfuroso. Olha só. O ácido sulfuroso que vai causar a famosa chuva ácida. Tá? Então, o que acontece? Esse gás, ele é liberado na atmosfera, certo? Através de quê? De indústrias ou atividades vulcânicas. O dióxido de enxofre. Quando ele chega lá na atmosfera, ocorre ali a presença da nuvem, né? A nuvem que vai precipitar ali, ocasionando a chuva. Só que essa reação que ocorre da precipitação com o dióxido de enxofre vai formar ali o ácido sulfuroso, causando a chuva ácida. Essa chuva ácida, ela vai ser prejudicial para o meio ambiente, vai ser prejudicial para os rios e também para os monumentos. A gente trouxe aqui para vocês uma imagem, ó, que representa para a gente um monumento que foi, olha só, como é que ele está, né? Ele foi degradado devido à ação da chuva ácida. Porque, como o próprio nome já diz, essa chuva vem ácida, né? Então, ela vem com pH mais ácido. E aí, esse pH mais ácido, essa substância, o ácido sulfuroso, ele vai ocasionar esses danos ao ambiente. Vai ocasionar danos ao solo, à vegetação, aos rios, né? A água também, ela vai ficar mais ácida. E aqui a gente trouxe esse monumento para observar como ela consegue degradar mais rápido.
tá? Então, a gente observou aí o monumento que foi degradado devido à presença dessa chuva ácida, que é composta pelo quê? Pelo ácido sulfuroso, devido aí a esse poluente. O próximo que a gente vai observar é a amônia. Olha só, a amônia ela também é conhecida como NH3. Ela é emitida principalmente pela agricultura, devido ao uso de quê? Fertilizantes. Aqui a gente tem a representação dos fertilizantes que são utilizados na agricultura. Na atmosfera, a amônia ela é um tipo de poluição do ar que reage formando os poluentes secundários. Lembra que a gente falou que tem um poluente primário, que tem um poluente secundário? Então, a amônia é um tipo de poluição que vai reagir e vai formar outros poluentes, que são chamados de secundários, tá bom? Então, a amônia está relacionado ali com o processo de fertilizantes, o uso de fertilizantes na agricultura. Só que no ar, né, ela vai formar ali outros poluentes, tá bom? Então, conhecemos o dióxido de carbono, o monóxido de carbono, conhecemos a amônia e agora a gente vai observar as causas da poluição do ar. A gente já viu um pouquinho, mas vamos observar com mais detalhes, que são dois tipos. Temos aí a fonte natural, a gente tem aqui, as poeiras, a queima que acontece de forma natural também e as atividades vulcânicas, né? O vulcão aqui, que entrou em erupção, tá? Então, são fontes naturais, acontece aí, naturalmente no ambiente, tá? E ela vai ocasionar ali também a liberação desses poluentes atmosféricos. A gente observou aí na nossa aula alguns exemplos, por exemplo, das queimadas, alguns exemplos de poluentes que são liberados aí nas atividades vulcânicas, tá? E que vai ocasionar a poluição do ar. Além das fontes naturais, tem também aquela ação humana, né? Então, a gente vai observar as fontes antropogênicas, né? Devido à ação do homem, né? E a gente vai observar quais são elas. Olha só, o uso dos fertilizantes, a gente observou ainda agorinha, né? Que os fertilizantes ali estão relacionados com um poluente chamado amônia. As queimadas, olha aqui, queimadas que são ocasionadas pelo homem para gerar ali o desmatamento, né? Que está relacionado com a agricultura, está relacionado com a economia, também são fontes da ação humana. E aqui a gente tem as indústrias, olha só, liberando aqui, essa fumaça proveniente da queima de combustíveis fósseis. E aí, para onde vai essa fumaça? Vai para a atmosfera, né? A gente sabe muito bem que quando sai essa fumacinha, não sei se vocês já presenciaram, né? Quando sai essa fumacinha, ela fica ali na atmosfera. A gente, às vezes, consegue observar uma nuvem mais escura, uma nuvem mais pesada, porque aquela nuvem ali, ela está cheia de poluentes atmosféricos, tá bom? Então, a gente conheceu fontes, conheceu os tipos de poluentes atmosféricos. Agora, a gente vai observar os efeitos da poluição do ar. E aí, né, ela pode ocasionar um enorme impacto em dois grandes âmbitos. Tanto na saúde humana, lembram lá daquela matéria que eu trouxe para vocês? 7 milhões de pessoas morreram no mundo devido à poluição do ar. Então, ela vai ocasionar um grande impacto na saúde, né? Porque nós precisamos inspirar o ar. Se o ar está poluído, a gente vai levar para dentro do nosso organismo esse poluente. E também o meio ambiente, tá? O meio ambiente, ele fica poluído, o ar fica poluído, vai ocasionar problemas na vegetação, no solo, nos rios, né? A gente viu lá o efeito da chuva ácida. A água que vem da chuva, ela vem com esse gás, né, que é contaminante. Vai contaminar a vegetação, rio, monumentos, entre outros. Porque ele vem ácido, como o próprio nome já diz, chuva ácida. Tá? Então, efeitos da poluição do ar na saúde humana, porque nós estamos aqui, inspirando o ar. Se ele estiver contaminado, ele vai para a minha via respiratória. E o meio ambiente, porque a gente já sabe que ao redor do nosso planeta tem aí a camada atmosférica. Se ela estiver contaminada, tudo ali logo abaixo também vai estar contaminado, né? E aí a gente trouxe para vocês as principais doenças que são transmitidas pelo ar. Logo lá no início eu falei
que existem fatores biológicos. Quando a gente fala de fatores biológicos, a gente está falando ali de vírus, bactérias, fungos que podem estar presentes no ar. Então, eu trouxe para vocês aqui as principais doenças que são transmitidas. E a transmissão de doenças pelo ar, ela ocorre geralmente por meio de partículas, né? E onde é que estão essas partículas? Dispersas no ar atmosférico. E ela pode estar dispersa como gotículas de saliva ou espirros, por exemplo. Tá? Então, a gente vai observar uma doença que é chamada de pneumonia. Né? Ela é conhecida, né? Uma doença respiratória conhecida, e a gente vai observar de que maneira que ocorre nesse processo de transmissão. Olha só, na nossa próxima imagem, a pneumonia é um termo que se refere a toda inflamação aguda que ocorre nos pulmões, né? A gente consegue até relacionar ali o órgão que faz parte com o nome da doença. E aí a pneumonia, nessa inflamação, ela pode ser ocasionada através de vírus, bactérias e, em alguns casos, também fungos, né? Então, a pessoa que tem pneumonia, ela vai ter ali alguns sintomas, né? Como febre, tosse, né? Uma fraqueza, porque o pulmão vai estar debilitado, né? Então, a gente vai observar o meio de transmissão. Olha só na nossa próxima imagem. Olha só. Essa doença ela pode ser adquirida pelo ar, né? Então, imagina uma pessoa que está com essa contaminação, que pode ser um vírus ou uma bactéria, ela vai estar tossindo, né? Provavelmente. E aí, essa saliva que sai, né, das suas vias respiratórias, ela vai estar contaminada, né? Por isso que a pessoa precisa ter um cuidado maior, né? Ela precisa ali ter o cuidado com a sua saúde e com a saúde dos que estão por perto também, né? Porque se a gente estiver respirando ali o mesmo ar, provavelmente os vírus que estão presentes ali, ele vai entrar em contato com essas pessoas, tá certo? A gente não consegue enxergar. São micro-organismos, são tão pequenininhos que a gente não enxerga, porém, ele está presente, né? Então, a gente trouxe aí para vocês a pneumonia e também Covid, né? O Covid que a gente já escutou falar bastante e é necessário a gente continuar a ter os cuidados, por isso que a gente trouxe aqui para vocês. Covid-19 é uma doença infecciosa que ela é ocasionada, né, causada pelo novo coronavírus, que ele é um vírus, tá? Que está presente também no ar, né? E é uma doença de alto nível de contágio devido à sua propagação pelo ar. Tá? É o que a gente está falando aí para vocês. Quando o ar está contaminado, quem estiver respirando esse ar acaba se contaminando também. Tá? Se o vírus estiver presente, se eu inspirar aí esse vírus, se ele entrar na minha via respiratória, ele vai conseguir alcançar meu organismo também. E aí ele pode oferecer maiores perigos a integrantes dos grupos de risco, tais como quem já possui doenças respiratórias, como asma, né? Porque essas pessoas já apresentam um grau de debilidade maior. E aí a gente trouxe nessa imagem a importância dos cuidados, né? A gente trouxe a importância da vacinação. A gente observa aí que a pessoa está, se vacinando. Lembrando que não é somente o Covid, tá? Existem outras doenças aí que são ocasionadas por vírus, bactérias, que já tem a vacina. Então, se tiver a vacina, é melhor você tomar, porque o que acontece? O seu corpo fica imune, fica protegido, fica mais fortalecido, tá bom? Então, a vacinação é muito importante para a gente evitar doenças graves como o Covid. Além disso, a gente observa na imagem também que a pessoa está utilizando a máscara, né? A gente sabe a importância da máscara no caso do Covid, que foi bastante discutido já nesses 2 anos. Né? A gente sabe que o que acontece quando a gente coloca a máscara? A gente está protegendo as nossas vias respiratórias, né? Então, o que acontece? Quando eu inspiro, eu tô colocando o gás oxigênio que eu preciso no meu organismo. E quando eu expiro, eu estou liberando o gás carbônico que é proveniente das realizações metabólicas do meu organismo. Sério? Só que quando eu vou inspirar, se esse ar estiver contaminado com vírus, bactérias ou algum outro poluente, ele vai entrar no meu organismo.
Se eu estiver utilizando a máscara, eu evito esse contágio, né? Então imagina que eu estou aqui nesse ambiente e que ele está com algum tipo de vírus. Se eu inspirar esse vírus, se ele entrar através da minha via respiratória, eu vou ficar contaminada também. Mas se eu me proteger, né, vou evitar ali, vou utilizar máscara, vou evitar qualquer doença, Covid ou alguma outra gripe, resfriado, né, que também está relacionado com o ar contaminado, e aí eu vou tentar, né, evitar esse tipo de doença. Além disso, né, a gente também fala sobre a utilização do álcool em gel, foi bastante utilizado, a gente pode continuar com esses cuidados também, tá? Que vai evitar outras doenças além do Covid, né, essas doenças que estão relacionadas com o sistema respiratório, porque se a gente pega em algum objeto contaminado, a gente tem o hábito de coçar o olho, passar a mão na boca, né? Ou então pegar em algum objeto que vai levar para a boca. Então, se eu utilizar o álcool em gel, eu também consigo evitar. Tá? Então, trouxemos também duas doenças aqui relacionadas à poluição do ar através desses contaminantes biológicos, que podem ser vírus ou bactérias. Tá bom? Então, vamos dar aí continuidade à nossa aula, né? Eu espero que vocês tenham compreendido esse conteúdo sobre a poluição do ar. Então, vamos ter agora o nosso intervalo e daqui a pouco a gente retorna com vocês. Até mais!